se emocionar muito grande, o que eu vou falar e o que a senhora vai falar também. Né? Você falando do teu livro, eu me lembrei que a minha mãe escreveu um livro também, assim. Ela foi professora há 25 anos e ela começou a escrever de quando ela veio para o Paraná, ela veio do Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, né? E aí Sim. ela escreveu também, de quando ela começou a dar aula, que ela não tinha nem o ginásio completo, pensa, na época podia dar aula sem ter ginásio. E aí ela também colocou as primeiras listas de chamada no livro, a última turma dela, foi muito legal, bem bacana. Também colocou, teve vários depoimentos, tipo, eu fiz o meu, teve pessoas conhecidas que fizeram, é bacana isso, é bem legal você mostrar a tua história para o mundo, né? Às E ela vezes está viva? pode, ela está É. viva, né? Graças a Deus. Infelizmente o pai faleceu no Uhum. acidente. Ela quase foi, mas ela foi teimosa. Ela falou: não, eu ainda vou passar pela pandemia. É verdade. Falei para É ela esses dias superação. ainda: quando tu chegar lá no céu, tu fala para Sim. aquele velhinho lá em cima, tu se safou bonito, né, seu velho? Tu fugiu de nós antes da pandemia para não passar por isso. É verdade. Mas Pois não, enfim, eu já estou pronto. eu queria saber um pouquinho da tua história para ver o que que eu posso te ajudar, para saber o que que eu posso, em que Bom, direção que eu posso caminhar. o que eu quero que a senhora um pouco mexa com o meu emocional é a respeito de um acidente doméstico que aconteceu em 2009, que a senhora, minha mãe, estava tudo certo, tudo normal dentro de uma família. Filhos, netos e esposa. De repente, o meu filho de 6 anos de idade, Arão, pega a bicicletinha na mão de Abraão e desce a ladeira de casa. Nesse momento está a senhora minha mãe lavando algumas roupas dela e na frente do quintal de casa, assim, atravessando a rua, tinha um varal assim com aqueles arame, né? Porque vida de interior é uma vida humilde, simples. Ninguém vai chegar e vai fazer varal, botar aqueles fios de nylon, aquela coisa toda, pregador. Então, né? Aproveitou o momento, era mais ou menos em torno de 2h30 para 3 horas da tarde. Ela terminou de enxaguar as roupas e ela sofre de mal de Parkinson e ela é esquizofrênica. E no momento em que ela foi atravessar para colocar, estender essa roupa, aí passou o Abraão de imediato com a bicicletinha e bateu na perna direita da minha mãe. Aí fraturou o fêmur. Eu estava no centro da cidade de Jiquié, naquele momento, com meu primo Joanes, e de repente o meu celular tocou. E aí a SAMU queria me localizar, que tinha que, eu como sou filho único, que acompanhar ela até o hospital para fazer o atendimento emergencial, né, naquele momento. Então, no momento que cheguei no Hospital Prado Valadares, que é o Hospital Geral de Jiquié, né? Só tem esse hospital lá. É o Hospital Atendimento pelo SUS. O doutor Roberto Brito, que hoje ele é deputado federal, ele falou: a senhora, sua mãe, quebrou o fêmur. Vamos internar a paciente e possivelmente ela vai fazer uma cirurgia. Passou uma semana, doutora, nada. 2 semanas, nada. Então eu fiquei ansioso, eu fiquei com esse estresse emocional na minha mente. Eu voltei sempre a ter os momentos que, quando a gente trata de uma pessoa esquizofrênica, é como se fosse uma criança recém-nascida. Todos os cuidados ali são necessários para que eles não possam fazer nada que possa trazer danos, acidentes, né, como foi esse caso doméstico. Que eu não estava em casa, mas aconteceu. Eu não sei se foi o universo que permitiu, como a senhora diz na sua linguagem, né? Não sei como é que aconteceu isso, né? Eu não sei se existe procrastinação, né? Se é ordem do destino, se já foi traçado para que passasse essa situação. Aí, no momento em que o doutor Roberto Brito pediu para que os médicos, cirurgiões, fizessem a cirurgia na senhora minha mãe, nenhum deles, pelo SUS, queriam fazer, porque minha mãe, com quadro de mal de Parkinson, com a esquizofrenia aguda, tomando remédios Aldol, Ampliquitil, Fenegan, ela tomava de 3 a 4 tipos diferentes de remédios para controlar a esquizofrenia.
Na época, minha mãe estava com 56 anos de idade. Hoje ela tem 80 anos de idade. E então, na época, tinha uma senhora que foi prefeita de Jiquié, a doutora Tânia, que era diretora da Secretaria de Saúde. Eu fui até ela e solicitei, eu implorei a ela, por favor, minha mãe está mais de 15 dias internada, ela precisa fazer essa cirurgia do fêmur, ela está sofrendo muito. Então ela se comoveu, ela se consolidou, a doutora Tânia, e mandou direcionar a transferência para uma clínica particular dela, que é a IORT, em Jiquié. É uma clínica que só faz tratamento de traumologias, de traumas de ossos, ortopedia. E aí o doutor, na época, me chamou em particular, esse cirurgião ortopédico, e falou: olha, o senhor é casado? Eu falei: sou. Sua mãe é esquizofrênica. Olha, depois que eu fazer a cirurgia, eu não vou garantir ao senhor que ela vai voltar a andar 100%. Nós vamos tentar fazer na medida do possível, mas vai ser muito difícil a recuperação da senhora, sua mãe, porque todos os esquizofrênicos, eles têm, por si próprio, uma parte que fala no cérebro, né? O emocional deles, o sentimental é diferente de uma pessoa normal que nem a gente. Então, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Né? Então, eu fiquei pensando assim, poxa, eu tenho muito fé em Deus, né? Eu sou cristão. Aí eu falei, será que minha mãe vai ficar numa cadeira de roda? O que vai acontecer? Então, foi 45 minutos que foi essa cirurgia feita na minha mãe. Foi feita com sucesso. A prótese diminuiu em torno aí de, cortou um pedaço do osso, a parte interna, em torno de 12 centímetros, né? Aí colocaram uma prótese, a parte interna da perna direita dela, e ela ficou assim, fazendo fisioterapia no primeiro mês, segundo, terceiro mês. Eu não sabia que a ex tinha distúrbios bipolares, mas foi um tempo em que, quando a minha mãe estava acamada, ela teve uma reação muito grande a ex, em relação ao bipolar, de cheiro, de limpeza dentro de casa, toda a higiene pessoal, ela ficava limpando as coisas que já estava limpo várias vezes, repetindo. Então eu tive que pedir assim, uma ex-vizinha para que arrumasse uma cuidadora de idoso para dar banho na senhora minha mãe e levar para a clínica lá fazer as fisioterapias e também uma equipe que eu contratava particular para fazer os curativos, porque ela estava com 15 pontos na perna direita, ainda estava cicatrizando nos primeiros dias, né? Então foi um tempo difícil. Eu sempre fui autônomo, né? Eu nunca tive emprego, carteira assinada, sempre cuidando das minhas obrigações. Então, eu desfiz de algumas coisas, algumas economias, mas para que não tivesse maus trato com a senhora minha mãe. Passados 4 meses, essa mesma senhora que eu coloquei em casa, ela falou assim que cuidaria da minha mãe por um salário mínimo, e eu pagava metade de um salário, né? Né? As leis trabalhistas falam, se você colocar uma empregada doméstica na sua casa, você tem que assinar carteira e pagar certinho. Então, naquela época, em 2008 para 2009, foi lançado os CRAs em todo o Brasil, todos os municípios. E na cidade de Jiquié, eu não sabia o que era CRAs. Né? Aí eu fui no bem-estar social, pedir um colchão d'água, uma cadeira de roda, alguns aparelhos ortopédicos para que eu pudesse cuidar melhor da senhora minha mãe, porque eu não tinha condições de comprar também, com recurso próprio. Aí eles falaram, ó, nós vamos, com uma equipe especializada, psicólogos, assistentes sociais, fazer a visita na sua casa. Passados 2 dias, eles chegaram em casa. Eu estava em casa, aguardei um momento, né, e a hora, recebi eles, e eles já de imediato conversaram com a minha mãe, uma psicóloga. Aí já se deslocou outra psicóloga conversar com a ex-esposa. Aí ficou assim, um choque térmico, né? Eles conversavam, mas não vinha solução nenhuma. O caso estava difícil, até que ao ponto de se passar para o promotor da cidade, né? Naquela época, em 2009. Passado pelo promotor, fui intimado, tive que comparecer
nunca fui para a justiça, não sabia o que se tratava. Quando eu cheguei lá, me expliquei, sou filho único, tenho uma curandela da senhora minha mãe, coloquei uma senhora para cuidar particularmente, mas não tinha condições, porque o meu salário que minha mãe recebia era um salário mínimo, não tinha condições de pagar um salário dessa senhora. E aí passou esses meses e o quadro está se agravando. A ex com o distúrbio bipolar e as psicólogas confirmavam, ela está desgastada e não tem condições de cuidar da idosa. E aí passou uns 30 dias, o promotor disse, olha, eu vou lhe dar 30 dias para o senhor melhorar o quadro, senhora, sua mãe lá. E eu não sabia o que ia acontecer. Aí eles conversaram em particular com a senhora, que já estava lá em casa, e falou que se ela aceitava para morar na casa dela, tirar minha mãe de minha casa, da minha residência, morava todos nós no mesmo teto, e que fosse morar com ela. Como minha mãe estava lúcida, mas minha mãe esquizofrênica, a psicóloga e assistentes sociais, no dia dessa entrevista da justiça, foram lá novamente em casa, eu não estava em casa, só estava a ex-esposa, e disse que minha mãe falou que queria morar com essa senhora, a cuidadora de idoso, né? Então eu fiquei imaginando, poxa, eu cuidei da minha mãe desde os 5 anos, fui abrir mão de cursos militares que eu passei, muitas coisas eu tive que passar, abrir mão para cuidar da senhora minha mãe e não deixar ela em estado de abandono. Então, ela disse que sim, ela aceitou a proposta de ir morar com essa família. Então, o que, que eu resumindo, o que, que eu decidi? Eu pensei, não tenho condições de pagar um advogado. De imediato, eu tinha que arrumar um advogado. Eu não tinha condições de pagar um advogado particular, para que não levasse minha mãe. E me deram um prazo de 48 horas, de um dia para o outro. Olha, você tem até as 18 horas para trazer o cartão e a senha da senhora, sua mãe. No dia da audiência com o promotor, assistente social, essa senhora que estava lá, cuidadora de idoso, estava minha ex-esposa, estava uma mesa enorme, com mais ou menos 10 a 12 pessoas, e eu não sabia, senhora Rejane, com que palavras direcionar essas autoridades. Eu fiquei sem palavras. Eu só aguardei um momento em que ele falou: o senhor tem até 18 horas de hoje, era mais ou menos 10h30 da manhã para 11 horas, e vai trazer o cartão e a senha da senhora, sua mãe. Aí eu fui, de tarde, pela tarde, na promotoria de Jiquié, entregar o cartão e a senha da senhora minha mãe. Foi tudo de boca. Não assinei nenhum documento lá dizendo que foi maus trato e assim foi embora. Mas só que eu perguntei antes de sair, e quem vai cuidar da senhora minha mãe? Aí ele falou assim, ele levantou a mão para o céu assim e falou assim, Deus vai lhe dar a sua recompensa. Eu não sabia quem era. Então, aconteceu tudo isso. A senhora está abrindo a boca, por quê, doutora Regina? É, Pasmem. é muita coisa, muita coisa. Então, eu tenho esse trauma comigo. Minha mãe está lá na casa de estranhos, está pensando, poxa, meu filho me abandonou? Não é porque ela foi para um abrigo de idoso, ela foi para a casa dessa senhora que ela mesmo pediu. E já passou 12 anos e nunca consegui tirar ela de lá. Nunca consegui tirar minha mãe de lá. Mas Essa você senhora pode não é. visitar ela, pelo menos? Quando eu morava em Jiquié, o promotor me deu uma autorização judicial para eu pegar minha mãe nessa residência na sexta-feira e devolver na segunda-feira, num período de tempo quando eu estava morando em 2009, lá em Jiquié. Mas eu vim para a capital de Salvador. Num período de Hum. tempo, eu fiquei desempregado, assim, que eu falo assim, em relação a emprego fixo na cidade, as dificuldades do momento. Naquela época, eu estava com os meninos ainda, os meninos estavam em fase de crescimento, o Abraão, Arão e Josué. Aí eu falei, olha, eu vou aventurar lá em Salvador. Eu vou levar minha máquina de fazer algodão doce e vou fazer um projeto escola. Vou levar alegria para as crianças. E através das alegrias que eu levar para as crianças, eu posso transformar isso em algo melhor para a minha família. E aí deu certo. Eu fiquei um bom tempo aqui fazendo em Simões Filho, né, na cidade em que eu estou aqui até hoje. A senhora acredita? Eu fiquei 5 anos fazendo algodão doce aqui em Simões Filho. Aí um dia meu motor da minha máquina queimou. Aí meu filho que conserta celular, né, técnico, né, esse mesmo Arão, falou, pai,
aqui deslocou aqui o fio, aqui embaixo do motor, a gente vai ter que levar para um técnico para soldar, mas a máquina não está queimada o motor, não. E aí fui lá, consertou, soldou, e eu trabalhando nas escolas, fui muito conhecido nos colégios, a professora me recebia bem, as diretoras, os alunos, quando me via, ficava alegre. Era a época do Patati Patatá, eu botava música, né? Era muito bom. Bom, doutora, a senhora está com a palavra, porque eu falo muito. Não, mas é que assim, na primeira eu preciso conhecer um pouquinho para saber É, como lidar, né? sim, É senhor. assim, ó, o meu trabalho que eu realizo é principalmente fazer com que você seja você. Sim. Você falou um monte da sua mãe, você falou um monte da sua família e falou bem pouquinho de você. Eu não consigo ver, Miranda. Me emociono, porque quando fala assim, olha, você tem que cuidar de você. Às vezes eu esqueço assim, eu falo assim, poxa, eu tô com 53 anos. Passou o tempo rápido, doutora. Parece que foi num estralar de dedo assim, né? E passa, e passa. Foi muito rápido. Né? Por que que eu trabalho muito essa questão de você cuidar de você? Eu tenho dois filhos também, e um deles, quando eu estava na adolescência, foi para a rua, 3 semanas na rua, enfim, virou cabeça, entrou na droga e tudo. E eu fui procurar ajuda. Não sei se o senhor já ouviu falar em amor exigente. Já ouviu Um falar ou grupo? não? Não. É, Um grupo, não? é um grupo que ajuda os codependentes, né? Sim. E lá eu aprendi uma coisa assim que foi fundamental para toda a minha vida. Em primeiro lugar, eu me amo. Em segundo lugar, eu me amo. Em terceiro lugar, eu me amo. E o A que palavra sobrar é lucro para os outros. Por quê? Porque eu estava assim, ó, eu colocava o meu filho aqui e eu ficava aqui. E embaixo. aí eu não tinha força para ajudar ele. Chega um momento que as forças vão embora. E aí o que que eu aprendi? Sim. Eu aprendi que eu teria que estar forte Uhum. para quando realmente fosse o fundo do poço dele, eu tivesse força para puxar. Puxa. Porque se eu tivesse fraco, eu não ia ter força para puxar. Então isso me fortaleceu muito. Mas depois ele, graças a Deus, saiu de toda essa história. Hoje é um fotógrafo de mão cheia, é concursado, enfim. Hoje ele é meu orgulho. E nesse passar do tempo, eu, professora, fui trabalhando como professora, ainda sou professora, já estou Uhum. com a aposentadoria encaminhada, mas ainda estou aguardando o universo me trazer a aposentadoria. É verdade. Eu acredito que vai um ano, meio ano ainda, eu acho, até a papelada toda está pronta, que eles sempre acham uma burocracia para enrolar mais. É. E assim, eu entrei nas terapias ano passado e eu o que me fortaleceu foi isso, eu aprender a ser eu mesma. Porque Cuidar e amar a si próprio. o que aconteceu? Eu fui uma menina que sempre fui rejeitada na escola, Bullying, bullying, que na época não existia esse nome, né? né? Então, o que que eu fazia? Eu me calava, porque Uhum. se eu abrisse a boca, eu ia passar vergonha, os outros iam rir da minha cara, então eu ficava quieta. Exato. E tudo isso eu fui crescendo e fazendo, sempre querendo mostrar que eu tinha capacidade e querendo que os outros me valorizassem. Sim. E isso até ano passado, começo do ano passado. Eu passei por uma fibromialgia insuportável, Como porque chama? fibromialgia Não sei o que é essa palavra. inflama aqui, começa a Ah, doer. Aí amanhã inflama aqui, começa a doer. Amanhã inflama aqui, começa a doer. Inflama na perna, começa a doer. É uma dor que caminha pelo corpo. é. E por quê? Hoje eu consigo entender isso.
porque eu sempre quis fazer para agradar os outros. Quando eu me dei conta de eu deveria de fazer o que me agradava, Verdade. pergunta se hoje eu ainda tomo um remédio. Hum, dependência, né? É difícil. Não tomo mais um remédio, por quê? Porque hoje eu consigo perceber o meu corpo, hoje eu consigo saber o que me faz bem, hoje eu consigo saber o que me faz mal e simplesmente descartar o que não me faz bem. É. Eu vivia pelos outros, tanto que o curso que eu fiz ano passado, no começo do ano, que me trouxe para terapia, Uhum. eu fiz porque a pessoa que me fez ela me fez a barras de axis que a gente chama, né? Que é tocar a cabeça em 32 pontos. Uhum. Isso que eu quero saber também. É, isso aí é um curso que tu vai ter que fazer. Isso aí não tem como fazer à distância. Isso aí é um curso presencial que você tem que ir fazendo passo a passo. Esse aí eu só Sei. dou presencial. Até liberou ano passado online, mas já bloqueou de novo, porque agora já está liberado presencial de novo. Uhum. E aí, quando ela me falou, se você se curar, você cura até 350 mil pessoas ao redor do mundo, eu tô dentro. É, Na hora, eu é, falei, eu tô dentro. Por quê? projeto. Porque eu queria curar 350 mil pessoas ao redor do mundo. Eu não fiz porque eu pensei em mim, fiz porque eu pensei nos outros, que eu iria curar, se eu me curasse. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a querer que os outros percebessem que ali estava a cura. E eu É, queria escolher pelos outros. E eu queria fazer pelos outros. sei. Só que não estava liberando para mim. Não estava sendo eu mesma. Hoje, o que que acontece? Hoje eu sou mais leve. Não de peso, ainda estou com os 80. É verdade. Mas eu consigo viver uma vida mais leve. Por quê? Porque hoje eu vivo o que eu escolho viver, não o que os outros escolhem. E dane-se o que os outros pensam, deixa de pensar de mim. É isso que as pessoas falam, né? Poxa, eu vou me preocupar porque as pessoas vão pensar de mim ou vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. A gente tem que olhar para a gente, primeiro pelas condições de ser humano, né? Como ser humano. Quantos vêm e oferecem para você, fulano, você precisa de R$ 1.000? Toma aqui. É, Ciclano, você precisa de R$ 5.000? Ah, pega aqui. Ah, tu precisa pagar uma conta de luz? Toma aqui o dinheiro. Para mim, pelo menos, ninguém vem falar isso. e nem políticos, principalmente políticos. Então, por que que eu vou me preocupar com o que os outros pensam ou deixam de pensar de mim? Se A minha sou eu família que tenho me que me virar nos rejeitou. 30. Hã? A minha família me rejeitou automaticamente quando a senhora lá pegou a curatela da minha mãe e foi morar com ela. Mesmo ela falando que queria ir morar com essa senhora, a minha família não quis nem saber de mim. A minha família é da parte da minha mãe, porque eu sempre fui órfão. Eu nunca tive pai. Aí Uhum. foi a rejeição maior. Eu quase que entrava em depressão, né? Sempre fazendo bem, os parentes não reconheceu. Não reconhece, não. Não precisam reconhecer, sabia? Não reconhece, não. Não precisam reconhecer. É difícil. Você precisa reconhecer a verdadeira potência que você é. E eles não entendem que o que aconteceu ali não fui eu que fiz o por acaso, não. E Não não fui que eu, precisam entender. não fui eu que criei a história, não. Não fui eu que fiz a história, não. De maneira alguma, jamais passou sobre minha mente. Era sempre o meu interesse estar com a minha família e minha mãe juntamente comigo. Eu nunca falei assim, promotor, eu quero que o senhor coloque minha mãe lá no abrigo dos velhos lá e deixe ela lá morrer lá dentro. Nunca falei isso, nunca, jamais. Mesmo na condição pobre financeiramente ou na condição rico. Se fosse um filho rico, filho único, e tivesse abandonando a senhora e minha mãe num momento difícil, mas eu fiz até onde eu pude. Eu estava no fundo do poço e minha mãe também, como a senhora disse, no fundo do poço. E os dois no fundo do poço, para um sair, o outro erguer a corda é difícil, não achei corda nenhuma.
Não, quando os dois Ninguém estão lá falou. no fundo, não tem como sair. Ninguém falou, joga a corda aí para Miranda, que ele tá lá no fundo do poço. Eu não sei como é que eu saí do fundo do poço. Quem Mas o que foi que teve que escalar para sair de dentro? eu fui fazendo isso aos poucos. Eu fui fazendo aos poucos, sem tomar remédio, que eu nunca tomei Meu remédio, não. amigo, me dá um minutinho que a minha gata fez um cocô e tá insuportável o cheiro. Só preciso Fica jogar à o cocô vontade, dela, só um pouquinho. fica à vontade. Tá gravando. Elzinha, que cocô você fez ali? Meu Deus, que isso? Você podia cagar lavando. Você quer comer de novo? Nem pense nisso. Essa gata, se der 50 vezes comida por dia, ela come. Pois é, Regiane, estamos aqui. Então, pelo que eu vejo, a senhora falou para eu cuidar de mim. Hoje eu sou casado, pai de 4 filhos: Moisés, Abraão, Arão e Josué. Fiquei Bíblico. divorciado durante. Só tem profeta aqui em casa. Fiquei divorciado durante 3 anos. Conheci a minha esposa através das redes sociais adventistas, uma coisa do outro mundo que eu não sabia o que era redes sociais, namoro, divórcio, viúvo, nunca, nunca. Para mim foi um choque térmico. Quando me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim também. Aí eu comecei a olhar assim, falei assim, agora, olhei no espelho e falei, agora eu tô cuidando de mim. Eu Isso comecei a aí. cuidar de mim, porque eu estava cuidando da família, mas não estava cuidando de mim, né? Aí veio o divórcio, veio a segunda oportunidade, porque eu creio assim, se na primeira fase da vida a gente não tem uma grande oportunidade, vem uma segunda oportunidade. E eu tô com 53 anos e eu tô vivendo esse momento. Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o Que que bom. reclamar. Eu saio de manhã cedo aqui, 7 horas da manhã. Meu trabalho é 2 quadras aqui próximo da minha casa, né? E quando é meio-dia eu volto, almoço. Quando é 1 hora da tarde eu retorno. Não posso atender celular durante o dia, mas só à noite. Mas eu aproveito as redes sociais para poder divulgar o meu trabalho que eu quero. Eu vou morrer com esse intuito. Eu quero resgatar a história da senhora minha mãe através do livro Correndo para a Vida. Eu tenho que fazer esse projeto porque eu preciso E, tirar a senhora minha mãe da casa de pessoas estranhas. e como seria você resgatar a história de você? Aí é um segundo livro. E você É um sabia que segundo se livro. você resgatar a história de você, Eu sei. o dinheiro vai vir muito mais fácil? É. Eu estou fazendo um filme. Eu tô pensando já em fazer um filme de curta-metragem para levar nessa pandemia para todos os colégios. Coisa que nenhum cineasta pensou ainda. É a coisa de empreendedorismo. Ih, eu bati no negócio aqui. Eu acho que eu bati na tela errada aqui. Peraí, doutora. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir a janela que o cheiro aqui tá forte. Eu tenho um zoológico aqui dentro de casa, são 2 gatos É e 2 aí mesmo. cachorros. Então, abri a tela. Então, uma coisa que eu digo, eu quero lançar em todos os colégios esse livro em forma de filme, porque a professora passa aula para as crianças e os adolescentes não presenciais. É um link. Então, eu quero criar um link, levar para as escolas esse projeto, para que eles, os alunos, que são filhos únicos, para que elas, as filhas únicas, possam entender que seus pais não vão ser abandonados por eles, que eles também vão dar uma volta por cima, mesmo que a corda não esteja no fundo do poço. Porque a pessoa está no fundo do poço e não achar nenhuma corda para poder sair de dentro desse poço, é um milagre. Então eu quero levar a superação para eles. Então, assim, ó, sabe quando que você vai conseguir ser isso tudo? Quando você escolher Sim. ser maior do que você já é. De que Uma forma? coisa bem importante que eu aprendi no Axis É. Consciousness,
É acesso à consciência, é o que eu trabalho com vocês, é acessar a consciência de vocês. Uma coisa que eu aprendi bem forte, assim, que para mim deu muita diferença, foi entender que cada um tem as suas escolhas. É, Até mesmo uma doença, a pessoa escolhe ter ela. Nossa, você tá maluca, Regiane? Como assim uma pessoa escolhe ter a doença? Em algum momento da sua vida, a pessoa escolheu aquilo. na verdade. Talvez ela não lembre que ela escolheu aquilo, mas em algum momento ela escolheu. Ah, se eu ficar doente, vai ter alguém que vai cuidar de mim. Ah, se eu ficar doente, eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que eu era assim. Eu pensava, ah, mas se eu estiver na cama e dói, daí as pessoas me tratam diferente. Elas cuidam com dengo, elas me cuidam, assim, elas não me cuidam. Em É, algum momento a gente escolheu. O Covid, quem pegou? Em algum momento escolheu pegar, é. Pelo entende? descuido. É, Então, assim, ó, que você comece a perceber a partir de hoje que sim, tudo são escolhas. Tanto você, eu escolho fazer o filme de certo. curta-metragem. Ok, eu escolhi. Eu começo a criar, que é o que você está fazendo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você demanda para o universo o como. Como fazer, né? O como não é você que vai trazer. O como é o universo. Hum, Você vai escolher e vai começar a uhum. criar. E o como que isso vai vir tudo para você, como você vai conseguir divulgar isso para as escolas, como isso vai trazer todo esse movimento, é o universo. Universo. Eu, por exemplo, escolhi ser terapeuta. Mas na minha cabeça, porque assim, em 2013, quando eu voltei para minha terra, que o meu pai faleceu e eu fui cuidar da minha mãe, o prefeito me convidou para ser diretora do meio ambiente, porque eu sou especialista na área do meio ambiente. Uhum. E uma pessoa veio conversar comigo logo quando eu comecei, que tinha um projeto de uma empresa lá de Marechal, com os municípios na região, para trabalhar com proteção de nascentes. Eu falei, claro, vamos dar continuidade. De 20 nascentes, eles tinham feito 7. Ativista. E aí eu falei, não, tudo bem. Só que na primeira que foi feita, eu não consegui. E aí a pessoa que trouxe o projeto foi. E essa Conseguiu. pessoa logo depois pediu a conta na empresa que estava para trabalhar como terapeuta. Ela já era terapeuta, mas ela trabalhava nos dois. E aí ela Sim. escolheu ficar só como terapeuta. Uhum. E eu dei sequência no trabalho de proteção de nascentes, tanto que o nosso município ficou em segundo lugar de boas práticas no Brasil, no programa Uhum. Cidades Sustentáveis em 2016, por causa desse Certo. trabalho de proteção de nascentes que eu fiz. E quando eu voltei para cá, em 2016 mesmo, a gente perdeu a eleição e eu voltei para cá, porque aqui eu sou efetiva, eu tinha pego licença sem vencimento. Certo. Eu fui fazer a prova para o mestrado e passei por causa do projeto de proteção de nascentes para fazer minha dissertação no trabalho de proteção de nascentes. E nesse trabalho eu viro um tatu. Literalmente a minha roupa vai para o lixo, porque eu sento dentro da lama. Eu cavoco com as unhas, eu chego com as mãos todas arrebentadas. Sempre esqueço de levar luva. É. Enfim, eu viro um tatu e desentupo aquela nascente e faço, mexo com solo, cimento, enfim, faço todo o processo. E aquilo me traz uma energia que não tem explicação. Aquele Que é da movimento, natureza. eu entro no mato, parece que eu estou em casa. E aí, quando eu estou naquelas nascentes, assim, é uma coisa como se fosse meu aquilo lá, é como se fosse um médico tirando o bebê da barriga da mãe. E É. aí, quando eu comecei a construir aqui em casa, eu comecei a organizar meu pátio, daí eu vinha pensando, pedindo para o universo, falava assim, quando eu me aposentar, eu quero trabalhar com água, energia, espiritualidade. Mas como será que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter que fazer uma faculdade para isso? Ficar 5 anos de novo sentado com a bunda na cadeira, escutando o professor e blá, blá, blá. Mas eu imaginava que isso iria ser 2005, por aí. E ano Certo. passado eu fui visitar.
essa terapeuta que fez a Barras em mim e me ofereceu para fazer o curso. E adivinha? É a pessoa que era responsável por eu trabalhar com nascentes, que trouxe o projeto, e eu nem sabia. Ela foi minha terapeuta enquanto que eu estava lá na prefeitura, e nunca me falou que foi ela que trouxe esse projeto. Isso é o tempo, né? Veja como o universo trabalha. Como o universo trabalha. Então, assim, eu demandei. O como o universo deu um jeito. Eu fui lá com aquela pessoa que me ensinou, que foi a responsável, que trouxe o projeto, não foi nem ela que me ensinou, mas ela que trouxe o projeto, que fez com que eu trabalhasse com nascentes, que eu viesse para cá e quisesse trabalhar com terapia. E foi ela que me colocou na terapia. Então, você consegue entender, você demanda, você pede de universo. É o como. O universo é forte. Mas não é você pedir e ficar toda hora ali. Ah, mas não chega nunca o que eu pedi para o universo. Ah, mas não chega? Ah, mas eu não. Ficar focando na resposta. Uma ferramenta muito, 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 muito potente é fazer a pergunta para o universo, peça e receberás, é bíblico. Fazer a demanda para o universo e sair do foco, não procurar resposta. Não É que nem a lei da gravidade. É como se fosse a lei da gravidade, né? Você pede e vai fazer outra coisa, esquece. Quando tu menos espera. Ah, mas que nem agora, estou terminando as turmas de mentoria que eu tinha, eu terminei. Eu encerrei porque agora eu quero começar outro processo um pouco mais estruturado, um pouco diferente. Certo. E aí, todos eles. Rejane, desde que eu comecei a fazer mentoria, eu não consigo mais falar com certas pessoas, eu tô assim, eu tô assado. Faz parte do processo. Você começa a acessar a tua consciência, começa a se perceber mais, a se amar mais e a perceber mais o que você de verdade escolhe para você. Não é escolher para minha mãe, para meu filho, para minha esposa, para fulano, para ciclano. Eu escolho para mim. Certo. Por quê? Porque quando você escolhe para você, a tua energia muda completamente. E daí sim eu estou curando 350 mil pessoas ao redor do mundo. É como um vírus. A minha energia muda, quem está do meu lado muda a energia, quem trabalha com quem está do meu lado muda a energia, quem está do lado dessas pessoas muda a energia. Aí sim tu está curando 350 mil pessoas. Não é você chegar lá e fazer a cura, é a tua energia que vai mudar isso. Porque você começa a observar quando você se ama, quando você. Ah, eu tô sozinha, eu não tenho namorado. Ai, mas todo mundo foi feito. Se eu tô sozinha e eu me sinto maravilhosamente bem sozinha, vai viver sempre automaticamente as outras pessoas começam a se aproximar de mim. Agora, quando eu não consigo ficar comigo mesma, como que alguém vai conseguir ficar? Entende? Então, a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho de querer ficar cuidando dos outros e ficar esquecendo da gente e cuidar da gente. Porque automaticamente, se eu me curo, os outros vão junto. Exatamente. Esse Tirar é o foco dos outros e cuidar mais de si. As decisões levam, como a senhora falou no começo, a palavra certa, como é? As decisões levam as consequências. As escolhas levam as decisões. As escolhas levam as consequências. Tudo que eu escolho, que é a palavra certa. Tudo que eu escolho vem a consequência disso que eu escolhi. Ah, eu escolhi uma coisa que me fez bem, automaticamente a consequência vai ser boa. Ah, eu escolhi uma coisa que fez mal, automaticamente a consequência vai ser mal. Quando a senhora fala, você fala, Regiane, fala universo, no sentido de que palavra o universo está focado
nesses pontos. Deus! Deus! Ah, certo. Deus não é um homem branco de barba branca que está lá com aquela roupa branca. Deus É, é o universo, é a energia, é o certo, movimento. certo. Eu sou Deus. Uhum, Desde que eu consigo me ver completamente bem comigo, bem com o meu corpo, bem com a minha mente, bem com a minha alma, uhum, está dentro de mim o Deus. certo, Se eu exatamente. não. Tem pessoas que, porque Deus, porque Deus, porque Deus, e se maltratam. É, E aí, onde é que fica Deus? por último, Entende? entendo. Porque se eu cuido bem de mim, se eu cuido bem do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, da minha energia, eu estou cuidando de Deus. Uhum, A sua imagem e semelhança. exatamente. Entende? Entendo. Então é isso, é você cuidar de você. A partir do momento que você se escolhe se tornar maior do que já é, porque você já é uma pessoa boa, Uhum. mas quando tu de verdade escolhe ser boa, Aí entende? muda, Muda muda, né? completamente. Certo. Ser maior do que você já é. E a escolha é estar disposto a ser mais, a Certo. fazer mais, e aí a partir disso o teu negócio também começa a crescer. Então, eu tenho vontade de fazer mais, mas só que a minha idade não permite mais. Opa! Oi, como é que é? Como é É, que é? De verdade você escolhe ser mais? não, eu Ó, tenho esteja decisões para preparado ser para levar mais. chapuletadas, tá? Porque as Não, minhas mentorias há são anos cheias de atrás. chapuletadas. Não, mas eu falo assim, eu vou fazer uma parábola aqui. Eu vou falar assim, uma tradução. Hum, Vamos supor que Neymar, vou botar Neymar, um jogador. hum, Porque o pessoal fala em reencarnação. Não vou falar no espiritual das pessoas que são ateus e nem em reencarnação. Não estou falando mal de religião. não. Mas vamos supor que ele tem duas propostas. Olha, você vai a primeira vez lá na Terra, você vai ser o cara, vai ser famoso, vai ser milionário, mas depois que você morrer, você vai voltar lá para a Terra na sua segunda vez, na sua reencarnação, e você vai ser um catador de latinha. Você vai comer lixo, você vai ser mendigo e você vai morrer de frio nas ruas. Você vai ser um mendigo e ninguém vai saber quem é você. Será que ele vai querer voltar para a Terra nessa reencarnação, nessa proposta? Ou se a De- primeira proposta dele Desde na que ele reencarnação, na volte. primeira proposta, ele viesse como um catador de latinha, como um mendigo que come lixo, que fica no meio da rua, e na segunda reencarnação falar assim, olha, depois na segunda reencarnação você vai ser o Neymar do futebol, você vai ser um Deus lá na Terra, como o senhor acabou de soletrar assim, que nós somos Deus, a imagem e semelhança dele, né? Então, Neymar vai chegar e vai falar assim, não, eu vou voltar para a Terra para eu ser catador de latinha, reencarnação segunda vez? Quero não. Desde que ele chega aqui na Terra e escolha ser catador de latinhas, está tudo certo. Mas ele não vai querer, não. Mas Eu garanto que nenhuma e se ele reencarnação dessa. escolher, e se ele escolher voltar, porque existe o livre arbítrio, Mas eu estou falando, citando lembre-se do que ele disso. foi e do que ele vai ser. É Mas, diferente. mas A se ele primeira voltar proposta aqui, se vai ele ser a voltar primeira aqui, proposta. Se a primeira proposta fosse para ele ser catador de latinha e a segunda para ele ser o verdadeiro Neymar, como ele é o conhecido, milionário, é claro que na reencarnação na segunda vez ele vai querer ser o cara. Então, o que eu estou passando aqui? O que eu estou passando aqui, eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Porque eu tive uma mãe esquizofrênica. Não é porque eu estou reclamando, não. Mas tudo que eu passei foi para viver a minha vida com esse, como se diz? Esse dever na minha consciência de fazer algo mais. Mas você só que o sabia algo que mais quando você nasceu, teve um você bloqueio. escolheu? Mas teve um bloqueio. Teve uma hora que eu falei, poxa, a justiça não quer nem mais que eu cuide da minha mãe. E ninguém entendeu, porque nunca teve maus tratos, não foi maus tratos. Porque, por exemplo,
Se a senhora é uma enfermeira, a senhora está na minha casa, cuidando da senhora, minha mãe, e a senhora fala para a justiça lá que a senhora quer cuidar da minha mãe, é difícil, né? A senhora cuidar de uma pessoa estranha. A senhora faria isso? Se fosse a senhora a cuidadora, a senhora cuidaria da minha mãe, sem um salário, sem ter direito trabalhista nenhum, a senhora cuidaria no 0800 pela minha mãe, Tudo nesse são quadro? escolhas, tudo são escolhas. Eu Mas é escolheria, não. difícil essa história. É difícil e ela mesmo não sabe se explicar. Se a senhora fazer uma live com ela, né? E perguntar para ela como é que a senhora cuidou da mãe do seu Miranda, nem ela sabe explicar. Como é que ela decidiu? Ninguém sabe explicar. Ninguém sabe. Porque isso daí é uma coisa que eu quero até falar para a senhora e ninguém sabe. Quem estiver assistindo vai ter que assistir. Eu fui o último escritor na Bahia, em Salvador, numa capital, que lançou um livro no espaço público. Antes da pandemia, faltava assim poucos meses, quando veio a pandemia, que foi um choque, ninguém sabia, eu fui o último. Então eu quero honrar isso, E né? como que o senhor conseguiu fazer? A partir de que momento que o senhor fez esse livro? Foi a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, dentro de mim. Falei assim: eu tenho algo dentro de mim, é um tesouro que está comigo, mas eu quero saber onde é. Aí eu comecei 10 horas da noite, comecei 2 horas da manhã, comecei 6 horas da manhã, 7 horas, e aí foi embora. E eu escrevendo, enquanto eu estava ali com o dedo ali sobre as páginas, ali escrevendo, ali nas folhas, para fazer as páginas do livro. Eu fiquei quase 2 dias sem dormir, mas eu queria escrever. E eu fiz várias letras. Eu consegui escrever mais ou menos vou colocar assim, umas 5.000 palavras. Aí eu descobri o dom. Aí eu falei, não, eu tenho que. Isso 5 anos que eu levei para escrever o livro. Para escrever o livro. Em que momento que você escreveu a primeira palavra desse livro? Não, no momento que eu estava vendo que eu precisava mudar o quadro da minha situação e da situação de toda a minha família. E eu Quando comecei, você escolheu. foi uma escolha que eu fiz, uma auto-escolha e uma decisão de uma ação. Eu tive que fazer uma ação e eu falei assim: como é que eu posso fazer uma ação que possa melhorar? Que eu vou deixar para gerações, que eu vou deixar escrito uma história. Como é que eu posso? Se Ah, eu não estudei letras, se eu não tenho faculdade, se eu não sou formado. E eu falei: como é que eu posso? Aí Deus foi colocando na minha mente o que eu podia fazer para que eu pudesse mostrar uma olha como tem diferença. a ver com o que eu trabalho. Primeiro, para você fazer esse Fala, livro, você assim, criou uma escolha. ação. Segundo lugar, você fez uma pergunta. Você demandou para o universo. E terceiro lugar, você começou a criar. É. E o universo fez com que você recebesse Uma decisão. todas as informações para colocar dentro desse livro. E como seria agora você fazer uma pergunta para o universo: o que mais é possível? O que eu preciso fazer para ser um best-seller? Foi que eu decidi no espaço que eu estava lá em Salvador, tá até gravado o áudio, minha noiva viu na hora, me pôs aqui, que o mesmo espaço que eu estava lançando, que eu nem sabia o que era pandemia, nem Covid, nem imaginava, eu falei, um dia eu vou voltar aqui e vou voltar aqui trazendo o lançamento do meu best-seller. E eu fiz um desafio, 5.000 livros, 10.000, uma pessoa me falou para mim, no Brasil hoje, um livro como esse meu, basta 5.000, 10.000 já se torna um best-seller. Eu não vendi nem 1.000, quer dizer, eu não consegui fazer a campanha de 1.000, mas eu creio, eu vou pedir a Deus, o universo, como se fala, que eu vou conseguir fazer o best-seller sim, porque depois de um best-seller, ele se tornará um filme, Então um livro para se tornar um best-seller. você vai Eu fazer uma colinha agora. Você tem uma caneta e um papel em mãos? vou pedir para minha esposa pegar. Por favor, pega uma caneta e um papel, por favor. Ah, ela está dormindo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que botar aqui o suporte. Deixa eu ver aqui. O que eu quero que tu perceba é que
Uma das coisas na tua vida, que eu estou tomando como exemplo, é o livro. Você tomou a decisão, fez a escolha e as maneiras como isso aconteceu foram vindo. É, O universo foi mandando. Tudo começou por uma pergunta. é. Uma caneta e um papel, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tá próximo. Uma caneta e um papel. Eu até pensei, eu falei, eu vou deixar uma folha e uma caneta do lado. Esses Mas alunos consegui. que vão para aula sem material, olha, tem que mandar para a secretaria. Já está aqui. A caneta e o papel, a caderneta. Eu Então, consegui. você vai me ajudar a criar uma colinha para você fazer todos os dias, pendurar lá na porta da geladeira. Vamos lá. Ah, O que eu preciso fazer preciso fazer para me tornar um best-seller? Eu não, né? para. O livro, no caso, o teu livro, né? Para o meu É, livro se tornar um best-seller. um best-seller. Pronto. Fiz a pergunta para mim mesmo. Está aqui a colinha. Colo lá na porta da geladeira e todas as manhãs tu faz essa pergunta. E não fica procurando resposta. Fica na pergunta. Fica. É. Faz a O que eu pergunta e vai fazer preciso outras coisas. fazer para se tornar um best-seller? Por quê? Porque, olha só, eu dou sempre o exemplo do gelo. Quando tu faz uma pergunta e fica focado procurando a resposta, ela não vai vir. A mesma coisa uma pedra de gelo. Você pega uma pedra de gelo igual, duas pedras de gelo do mesmo tamanho. Uma tu coloca na tua frente e fica olhando para ela durante 10 minutos, e a outra tu coloca lá onde é que tu não enxerga e fica olhando. Em 10 minutos, essa que tu ficou olhando quase não derreteu, e a que tu deixou lá atrás, que tu não ficou olhando, está derretida. A É, mesma coisa é você fazer uma pergunta e ficar focando na resposta. Quando você é faz a porque, pergunta e fica procurando a resposta, ela não vem. é Agora, se porque tu tem faz um, a pergunta e esquece, ela vem. é porque nesses cursos agora que está tendo agora nas redes sociais, fala, você vai mudar de vida, faça um curso comigo que eu vou deixar você milionário. Aí o camarada fala assim, ô amigo, eu vou mandar um link aí para você fazer um curso e o cara tá arrebentando ali. Aí o cara vai lá, entra no curso, mentoria, que tal. Aí fala assim, vem cá, você mandou para mim, você tá milionário já? Você conseguiu mudar de vida? Então o outro quer ver se aquele camarada tá andando de carro do ano. Se ele não tiver andando de carro do ano, ele não é milionário, ele não está bem de vida, não, porque ele não tinha carro. Então as pessoas hoje estão acreditando no que vê, não no que fala. Né? Mas o meu objetivo é fazer É, você ser você. Eu estou é, falando de mim. Eu consigo certo, hoje ser eu. E é, eu ainda não escolhi ser 100% milionária, porque o momento que eu escolher, de verdade, eu sei que vai acontecer. Porque hoje eu já tenho a prática de que as mágicas realmente acontecem quando eu faço a demanda para o universo e uhum, largo, porque eu vou te dar vários exemplos. No começo da pandemia, eu comecei a fazer eu fiz o curso primeiro em janeiro, e para ser facilitador de barras de aço, você tem que fazer três. E aí, final de fevereiro, fiz a segunda classe. E eu com certo. 40 horas aulas semanais dentro de sala de aula. Aí, começo de março, eu falei assim, universo, como é que eu vou ser terapeuta se eu estou 40 horas em sala de aula? E fui fazer minhas coisas. Dia 18 de março, só parou o Brasil. É verdade. E eu comecei a ficar em casa. E é onde eu E as comecei a pessoas criar. estão descobrindo nessa pandemia coisas que às vezes lá antes da pandemia não sabia que tinha capacidade de realizar. Eu acabei de ver agora na televisão esse final de semana, Hulk, do Caldeirão do Hulk, né, na Globo, que ele disse que ele é escritor, ele está até preparando aí, ele estava preparando vários autógrafos, né,
E aí chegou a esposa dele, chegou as filhas, né? Que ele tem umas filhas, e falou: papai, nós te amamos. Aí ele falou: vou parar tudo que eu estou fazendo aqui e tal. Fez um vídeo bonito, né? Então ele descobriu que ele é escritor, porque ele tem histórias de superações que ele mudou muitas vidas. Sim. Por exemplo, Silvio Santos. Se o Silvio Santos escreveu um livro falando como se tornar milionário, é um best-seller, todo mundo quer a receita, né? Então, um Uhum. camarada que nem eu, ninguém conhece um filho único, Miranda. Ninguém nem sabe quem sou eu. Mas a partir do momento que eu me torno um best-seller, a partir do momento que eu crio um filme e que eu falo para o universo, eu vou conseguir, eu posso, eu quero e eu consigo, E eu como vou eu, se que eu tornar conhecido. preciso fazer para conseguir isso? Para ser conhecido, né? E ser conhecido hoje nas redes sociais precisa de muita oportunidade. Por Muita que que eu te oportunidade. falo bastante sobre a questão da pergunta, sobre a demanda? Você pode fazer a experiência com o teu próprio corpo. Você, vamos lá, tenta relaxar teu corpo um pouquinho. Relaxa, respira fundo e relaxa. Fica bem mole, deixa o corpo bem mole. E aí você fala assim: eu vou ser um best-seller. Eu vou ser um best-seller. Percebe que o teu corpo fechou? O corpo recebe o que está falando, né? A Tá. palavra sai, mas Agora, é o que entra. eu só quero que tu perceba a diferença no movimento do corpo. Eu vou ser um best-seller. É Vai lá, forte, né? vai lá. Eu vou ser um best-seller. Agora você fala assim: como eu posso ser um best-seller? Como eu posso ser um best-seller? Qual dos dois foi mais leve para o teu corpo? Qual dos dois abriu o corpo? Eu vou ser um best-seller. Sentir mais impacto. Mas abriu, eu tô falando que você sentiu o corpo, ele se abriu ou ele se fechou? Quando você afirmou, Não, quando eu afirmei, ele se eu vou fechou. ser. Eu vou ser um best-seller. Ele se fecha, certo? É. E quando você faz a pergunta, como eu posso ser um best-seller? Faça de novo esses dois movimentos. Afirma e sente o teu corpo fechando. Como posso ser um best-seller? Abriu o corpo, né? A mesma coisa é em relação ao universo. Quando você faz uma pergunta, você abre para que infinitas possibilidades possam vir para você. Mas Quando tem você pessoas aí. afirma, É, você fecha. Eu vou ser um best-seller. Percebe? sim. Então, quer dizer que se você for alguma coisa além, que o universo tenha preparado alguma coisa além de best-seller, você não vai receber, porque você só quer ser um best-seller. Eu Entende? estava, eu entendo, eu estava Então, com faça 2000, sempre perguntas. sempre Perguntas. pergunto. Perguntas abrem. Eu estava com 2.500 convites e fiz um desafio a mim mesmo, na Feira Literária no Pelourinho, resumindo e fechando essa nossa live. É live, né? É uma terapia de live. E aí eu falei assim para mim mesmo, como eu vou passar 2.500 convites num espaço literário, num espaço cultural, num espaço de pessoas assim famosas, né? Porque lá no Pelourinho em Salvador só tem pessoas famosas. E Uhum, ali no Pelourinho estava a Feira Literária em 2019. Para minha uhum. surpresa, eu conheci a tia daquele camarada ali, aquele cantor aqui da Bahia, que gravou nos anos 80, que ele tem um cabelo assim, poxa, Eu me só deu uma sei memória. quem é Chitãozinho e Chororó, porque eu tenho o cabelo igual dele. Não, é aqui da Bahia. Ele é tipo assim,
ele faz a música pop, ele é um moreno, ele é Mas, até enfim, deputado, ele é enfim. deputado federal. Eu conheci a tia dele, tirei foto com ela. Depois volta a amnésia, vai voltar. Aí eu tô com amnésia. Então, Perfeito, é ótimo ter amnésia, sabia? Que daí tu tem aí espaço para entrar coisa nova. eu estive no palácio, lá no Pelourinho, conversando com a cunhada de Antônio Carlos Magalhães, que é um museu que tem lá no Pelourinho, onde tem um espaço com todas as condecorações dele, ministro, quando ele foi senador da República, governador, um lugar maravilhoso. E eu fui lá conversar com ela, mostrei o livro a ela, me recebeu com atenção, e ela perguntou: o que o senhor quer de mim? Como eu posso lhe ajudar? Quando ela falou isso, eu fiquei assim, poxa, essa senhora assim deixou assim uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Eu falei assim, que a senhora possa me apoiar o meu projeto cultural. Eu fiquei até acanhado de falar assim para ela, assim, a senhora poderia comprar alguns exemplares do meu livro? Né? Então, pessoas que têm perguntas que o universo, como a senhora fala, que Deus usa naquele momento. Como está você? Você precisa da minha ajuda? Você está precisando de algo? Então, tem pessoas que Deus coloca Mas de tu uma forma. percebeu que tu fez uma pergunta? Faz uma pergunta e a resposta vem quando a gente quer a solução daquela resposta. Eu pensei assim: como eu vou vender livros numa pandemia? Como é que eu vou vender livros se não posso fazer uma palestra, como eu fazia antes no espaço cultural? Como eu vou sair nas redes sociais sem link de venda? Eu nem sabia o que era link de venda. Eu não sabia o que era espaço assim de redes sociais para poder explorar essa ferramenta virtual. Então, eu estou aprendendo. Por exemplo, a senhora me deu a oportunidade aqui, você me deu a oportunidade aqui, Regiane, para eu fazer essa gravação de 2 horas, que já está faltando 8 minutos para 2 horas, era 1 hora. Então, para mim, é um privilégio, é uma alegria imensa, uma satisfação que me veio até mim essa oportunidade. Outras pessoas também falavam: olha, eu posso fazer uma live com você, mas a minha vida é um corre-corre, eu vou para a universidade, vou para a faculdade, e eu não vou ter tempo para a gente fazer. Então, eu fico grato a Deus e à senhora, né, que me deu esse espaço, e eu sei que essa gravação, muitas pessoas a partir de hoje já vão se interessar em me ajudar, em me apoiar. Eu quero até fazer um desafio aí no seu estado, na sua cidade, se tiver algum empresário, se tiver alguma empresária ou alguém que sentiu assim no coração, falar assim: eu vou patrocinar o filme do seu Miranda. Amém, eu já sou um best-seller. É Que isso que eu estou querendo. energia, espaço, consciência É. e escolha eu É. e o meu corpo precisamos fazer para receber um caos de vendas do meu livro. Desculpa. Ai, espirrando. Então, essa é a oportunidade que nós devemos ter hoje em dia, porque muitos, vou citar um atleta, não consegue correr 42 quilômetros. Eu já fui atleta da São Silvestre. Eu consegui lá no Campeonato Colegial do Estado de São Paulo, em 1985, a quebrar um recorde no campeonato de representar um estado, a minha escola, num tempo na mesma Pista. pista que Bolt correu, do Ibirapuera, aquela pista de borracha, os camaradas jovens de 18 anos, de 15, de 14 da minha faixa etária, com sapatilhas no pé, eu não sabia nem o que era sapatilha, eu estava Isso, apenas com tênis. isso tudo está aí no livro? Tá tudo no livro escrito, é tudo que eu estou falando. E eu não conseguia superar eu mesmo. Eu falei: esses camaradas, professor, tem sapatilha, eles vão passar assim uma passada rápida. Pense, você treinou, você vai conseguir e você vai vencer. Essas 3 palavras mágicas que chama superação ficou cravada dentro de mim e eu consegui fazer o tempo recorde dos 3.000 metros raso na pista em 9 minutos
45 segundos e 80 e poucos milésimos de segundo. Está escrito no livro. E eu gostaria de fazer um desafio a qualquer atleta. Se você é atleta e não comprar o livro Correndo para a Vida de outro atleta, você não é atleta. Viu? Como é que é? Ison, Uma professora, Ison, uma né? professora, uma professora universitária, primeiro dia na sala de aula, eu estava terminando o segundo grau, ela estava fazendo chamada, professora de português, e ela falou assim, como chama seu nome? Isso, ninguém consegue falar meu nome na sala de aula. Eu sou professora há muitos anos, 40 anos. Diferente, né? Ison. Para aí. Uma que eu sou alemã, né? E o alemão já É, fala Ison. não. E o significado do meu nome, que é científico? Eu falei com um professor políglota, poliglota, né? Professor de inglês, português, várias matérias lá, e ele falou assim: seu nome tem um significado. Seu nome cientista é Ions, é o nome, o significado Ison é átomos, constelações, algo que está no universo. Coisa fantástica, né? Estrondo, Olha, algo diferente. É como se fosse a batida assim de dois planetas explodindo, um impacto e fazendo aquela grande explosão. Eu falei, poxa, então eu estou forte, né? Dois e planetas se você, chocando. e você ainda não acredita no universo? Então eu tenho a capacidade de chegar a ser um best-seller, porque eu sou um best-seller. Eu sou. Quais? Vamos fazer assim a pergunta. Vamos elaborar ela bem elaborada, senão, se a gente fizer ela meio pingada, pode sair tudo pingado. Vamos lá. Precisamos sempre focar no positivo, tá? Sei. Universo. Que mágicas eu posso viver na minha vida? Acorda de manhã e fala essa pergunta. Universo, que mágicas você tem para mim hoje? O universo, que mágica você tem para minha vida? Que novidade você tem para a minha vida? É com uma pergunta, né? A mágica é a novidade, algo que você não viu. Então Isso. eu vou entender assim, né? Ison, Sim, chefe. alemã falando. Ison, É John. eu Sim, tenho um chefe. canal do YouTube, eu vou subir esse vídeo para o YouTube, tá? Certo. A hora que eu tiver subido ele, eu só tô com um problema no meu celular que, ai, tá um acaso. Mas agora o cara me ensinou um aplicativo no computador que eu posso fazer. Aí eu vou subir ele para o YouTube e eu compartilho contigo o link. Sim. Daí, se você quiser, só eu preciso que depois tu fale no vídeo que você autoriza a gravação, tá? Porque você sabe que o YouTube tem as frescuras lá que não tem certas coisas que daí eles cortam o vídeo, né? As diretrizes. E aí eu vou passar para ti, daí tu entra lá, daí tu tem muitos vídeos lá dentro. Eu te convido até a assistir eles também. De repente, Certo, pode passar. nesses vídeos aí, plim, cai uma ficha aí que de repente pode fazer toda a diferença para tua vida. Essa é a chance que eu estou querendo. E minha mãe, eu tenho uma certeza, dentro em breve, ela vai sair dessa situação lá. Quais as infinitas possibilidades de receber a minha mãe na minha casa, universo? Quais as infinitas possibilidades da minha mãe viver comigo para o resto da vida dela? Como eu posso ser mais feliz tendo a minha mãe do meu lado? Perguntas, perguntas, pergunta abre para que o universo possa te mandar. Se tu define, tu está criando barreira e a barreira não permite que você receba. Então, A senhora sempre acredita? fique nas Você acredita perguntas. que tem 12 anos que eu não consigo fazer uma visita para a senhora, minha mãe? Como seria 12 pedir anos, para o universo? Peça e receberá. 12 anos, 12 anos. Não sei em que parte que está na Bíblia, mas eu sei que é bíblico. Peça e receberá. Verdade. Então eu quero agradecer. Posso fazer meus agradecimentos para finalizarmos? Pode, por favor, Eu quero autorize a, agradecer. a gravação e a publicação desse vídeo, por favor. Eu quero agradecer a Deus
em primeiro lugar, e em segundo lugar, a senhora, minha mãe genitora, Albedes Miranda, que me fez um homem capacitado com faculdades intelectuais para poder amar, para poder respeitar, para poder representar os filhos e as filhas únicas e que já passaram por superações difíceis, mas também que conseguiram vencer. Eu quero agradecer à senhora, ou seja, você, Rejane, terapeuta, que seus sonhos sejam realizados, que suas consultas sejam multiplicadas com mais clientes, que esses projetos também sejam alcançados e tem também a oportunidade, desde já, desta live, né, dessa entrevista, dessa terapia que me fortalece, que me deu mais força para eu vencer através das palavras, né, de incentivo, e também aos patrocinadores, né? Quem me apoiou aqui na Bahia, em Salvador, foi Nesias Joaquim, autor também escritor, hoje ele já é aposentado, e ele me incentivou antes da pandemia, me deu total apoio. Quero agradecer a todos os nossos amigos internautas de todo o Brasil, você que é internauta, filho único, você que é internauta, filha única, ou você também que se simpatizou, você que é empresário ou empresária, por esse projeto social, que possamos chegar até as redes sociais e multiplicar esse vídeo para que possa chegar ao programa de Rodrigo Faro, da Record, e os programas que abrangem em apoiar as famílias. Esse é o meu objetivo, é ajudar e apoiar a senhora minha mãe em um estado que ela se encontra, em toda a minha família, meus filhos e a minha atual esposa Thelma. Eu quero agradecer e finalizar com um abraço para todos vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. E lembre-se sempre, tá, meu querido? Certo. Fique na pergunta. E lembre-se sempre, seja você que mude o mundo. Grande abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. E até lá. Se você está aqui, compartilhe esse link, reunião com você quer que participe. E agora, como é que salva isso aqui, meu pai? Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Configurações. Acho que é aqui, né? Informações eu vou participar. Copiadas. Isso aqui é o primeiro. Isso aqui é para voltar. É a câmera. Aqui é a câmera. E aqui é o que mesmo? Isso aqui. Vida? Já fiz a live. Agora eu vou ver aqui como é que faz para abrir aqui esse vídeo. Como é que bota aqui? Deixa eu ver. Eu gravei isso aqui. Deixa eu ver aqui.
A partir de hoje, presta bem atenção no que eu vou falar. A partir de hoje, quando você tiver essas suas lives, você vai fazer lá na cozinha. Eu não quero aqui no quarto. E tira essa mesa daqui, tira tudo daqui. Tira agora. Porra de coisa. Querendo ir pro banheiro, querendo fazer uma coisa e não quer passar. E ele não está aqui para ajudar. Mas tudo bem. Trabalho é prioridade. O importante é que Cito vai se casar com um homem bom e respeitador. Já não se pode falar o mesmo da mãe dele. Como assim? Faz, meu irmão. Gosta de brincar. Essa mão não é flor que se cheire, não. Mas o que foi que ela fez? Calma, sem vergonha. Eu se beijando com meu pai. Isso se já não dormimos juntos. Assim para você entrar na minha casa. Mais alguma coisa ou eu posso voltar pro meu trabalho? Sinto falta de você. Eu não quero mais. Duvido. Posso sair? Eu tinha dito que não. Calma. Vai querer dizer agora que eu te forcei. Deixa de cerimônia. Somos dois apaixonados. Se você não me deixar sair, eu vou gritar e todo mundo tá aqui vai saber o que você fez comigo. Você é nada, você queria estar todo eu. Todo esse tempo me provocando, me tentando. Agora vem dizer que eu te forcei a fazer uma coisa que você não queria. Então vai. Grita. Grita. Não vai dizer também que veio forçada pro meu leito na primeira noite. O que vão achar de você? O que esse filho vai achar de você? Depois de saber que você deita com um homem sem se casar. O que foi? Perdeu a língua? Não ia gritar. Foi o que eu pensei. Ele eliminou tanto seu pai. Mas acabou ficando pior que ele. Tentamos seguir Esaú várias vezes, mas ele se enfia naquelas ruelas de Hebron. Some de vista. Sempre consegue despistar a gente. E perguntaram para as pessoas se sabem de algum suspeito, pai? Sim, mas estranhamente ninguém se atreve a falar qualquer coisa que possa prejudicar Esaú. Pelo contrário, sempre elogiam ele. O que prova que a situação dele está bem diferente de quando ele foi alvo de chacota, não é? Quando perdeu a primogenitura. Eles nem se lembram do escândalo que ele fez na cidade naquela ocasião, agredindo vários homens. O povo esquece rápido o que importa, não é? O que comentam sobre ele, então? Tem fama de divertido, homem com potencial, ótimo de copo. Agora, tomam até as dores dele sobre a perda da
primogenitura. Pois é, quem está por baixo agora é Jacó. Esaú tem chamado o irmão de enganador, de trapaceiro. E agora os letitas deram para chamar ele assim também. Que injustiça. Não é isso que o nome do meu caçula representa. Esaú conseguiu se tornar um grande influenciador, como antigamente. À toa que não foi. Alguma coisa ele tem feito para ganhar os corações das pessoas de novo. Esaú, vem aqui. Meu amigo, estava fechando mais um negócio muito, vou estar junto com aqueles senhores ali. Tava
Eu quero ser. Oi?
respondendo. Ok. Ok. Fizemos uma diferença, não respondi. Fora de brilho, fazendo. Não respondi mais, fora de brilho. Comercial. Muita pressa, né?